Os Estados Unidos vem enfrentando uma das piores crises de imigração ilegal de toda a sua história. Apprehensions of migrants at the U.S. southern border reached a record high at the end of last year. Use force to repel them. If you do that one time, they will never do it again. Lo tiene desesperado. Queremos una mejor vida para la familia también. The United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. You've had to rescue migrants. Oh, absolutely. And children, too. Oh, children, women, older folks. God shut down the border right now and fix it quickly. Especialmente ao longo da fronteira com o México, onde milhares, às vezes dezenas de milhares de pessoas todos os dias cruzam a divisa com o estado do Texas, por exemplo, em busca de um recomeço, em busca de uma nova vida. E a quantidade de imigrantes ilegais explodiu especialmente durante a administração de Joe Biden. E a situação chegou a um ponto tão crítico que alguns estados resolveram desafiar o governo federal interferindo no patrulhamento das fronteiras. Isso ocasionou até uma crise ou uma tensão institucional entre esses estados e o governo Biden, já que a proteção das fronteiras nacionais é uma responsabilidade federal. Então é claro que tudo isso está tendo repercussões sociais, culturais, traz preocupações também de terrorismo e consequências políticas. A pauta imigração ilegal pode ser uma das definidoras das eleições presidenciais deste ano. Mas o que quase ninguém previu foram as consequências macroeconômicas desse influxo de mão de obra nos Estados Unidos. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, porque, claro, boa parte desse pessoal, se não a maioria, está em idade de trabalhar, está em busca de oportunidades, em busca de uma nova fonte de renda. Então, isso está influenciando a política monetária do Federal Reserve, a taxa de juros e até mesmo como Jerome Powell pensa sobre o mercado laboral. Então se preparem que tem vários gráficos inéditos, mas eu quero começar primeiro com o dado de inflação que veio nessa semana, surpreendendo o mundo inteiro novamente e mantendo as taxas de juros num patamar ainda mais elevado. Então vamos começar aqui primeiro, logo com a inflação, que veio aqui, inflação cheia, o CPI americano, que no mês de março então fechou em praticamente 0,4%, acima do consenso, aqui inflação mensal, e o núcleo de inflação também, aqui veio em 0,37%, então 0,4% o núcleo, Core Inflation. Isso faz com que a inflação cheia anual esteja novamente de volta em 3,5%, subiu em relação ao mês anterior, que tinha fechado em 3,2%, subiu agora para 3,5%, e o núcleo também teve um leve aumento de volta para 3,8%, sendo que a meta do Fed é 2%. Então, claro, isso trouxe um novo temor, especialmente para os investidores, de que cortes de taxas de juros, por conta dessa inflação de preços, vão ficar mais distantes no horizonte. E o impacto que isso teve em toda a curva de juros americana é impressionante. Toda a reprecificação, as apostas em cortes de juros foi incrível. Então aqui temos primeiro o Treasury de 10 anos, que voltou para o patamar lá de acima de 4,5%, que não se via desde novembro do ano passado. Será que a gente vai voltar a ver aquele teste, aquele nível de 5%? Possivelmente, mas toda a curva deslocou para cima. E da mesma forma, as expectativas de mercado com relação a cortes na taxa básica, tudo foi jogado para frente. Alguns já imaginavam que junho pudesse ser o corte, já mudou. Veja aqui o comparativo, ó. Tínhamos um mês atrás, a maior parte do mercado acreditava que 60% ia ter já um corte em junho. Agora o primeiro corte, ao que tudo indica, deve acontecer em setembro. É assim que o mercado agora está pensando. Mas já tem investidor refazendo suas projeções e imaginando até o cenário de nenhum corte de juros ao longo de 2024. Então aquela ideia do higher for longer, ou mais alto por mais tempo, que pode ser sim o cenário base. E isso especialmente pelo lado da inflação. Mas a gente precisa lembrar, e aí eu vou entrar na questão laboral, que o Fed ele tem um duplo mandato, é a estabilidade de preços e é também pleno emprego. E quando o Fed hoje olha para o mercado laboral,
tem alguns dados que confundem ele. E esse da imigração é um desses dados que traz um novo elemento que quase ninguém estava preparado e está influenciando também o rumo das taxas de juros, mas de forma positiva. Se o lado da inflação de preços permite ou faz com que o Fed mantenha os juros elevados por mais tempo, o lado laboral, com a imigração, traz o efeito oposto. Permite até um corte de juros. E eu quero trazer agora uma fala do Powell numa entrevista bem recente sobre o assunto, porque é bem interessante, mas antes até eu peço para vocês, quem está gostando dos conteúdos, tem acompanhado, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, também dê o joinha, porque isso ajuda o YouTube a distribuir mais o vídeo para mais pessoas. Então, se esses conteúdos tem feito diferença na sua vida, eu peço que você dê o joinha e também se inscreva e ative o sininho. Agora vamos ver essa fala do Powell que é bem interessante. So I need to start by saying that the Fed is not an immigration policymaker, and don't comment on those who do have that assignment or the policies that they make. It's really we're just calling the balls and strikes on the economy as we see them. And so from that standpoint, you know, our economy's been short labor, and probably still is. If you talk to, and we do talk to a lot of business people, it's still difficult to hire for many companies. So we've needed more people. But what happened over the course of last year is, to a much greater extent than had been thought, immigration moved up quite a bit over the last 2 years, and this is. Typically, the Census Bureau does all this estimating. The Congressional Budget Office actually went and took a different path and talked to the people who work at the border and that kind of thing, and got a much higher estimate, which now many groups have gone out to validate. And I would say it's clear there's something there. The numbers are actually higher, and that actually explains what we've been asking ourselves, which is how can the economy have grown over 3% in a year where almost every outside economist was forecasting a recession. An overwhelming majority anyway were forecasting a recession for 2023. Not only did that not happen, we had better than 3% growth. So really a remarkable performance, and some part of that is that there are significantly more people working in the country. Então veja que interessante, o Powell começa falando que, olha, eu não faço política de imigração, mas eu preciso levar isso em consideração para entender como o mercado laboral é afetado pelos imigrantes ilegais e está tendo um impacto mais relevante do que se imaginava. Mas eu quero também lembrar algo que ele comentou sobre como para 2023 o consenso quase era de recessão. Muitos economistas previram recessão para 2023 e já talvez para 2024, que ainda não aconteceu. E é preciso relembrar um dos principais indicadores para essa previsão de recessão, que é a inversão da curva de juros, que eu já fiz vários vídeos sobre o assunto, vou colocar algumas sugestões de vídeos passados aqui em cima. Mas é verdade, esse é um indicador clássico e preditivo no sentido que as taxas de juros de curto prazo elas ultrapassam as taxas de juros de longo prazo, e essa inversão, taxas curtas mais altas que as taxas longas, denota ou precede uma recessão econômica. E eu quero colocar esse gráfico para mostrar como o momento atual ele é extremo e ele é inédito, porque quando a gente analisa a quantidade de meses de curva de juros invertida, jamais a curva esteve por tanto tempo invertida sem termos uma recessão. Então vamos colocar aqui primeiro a análise do título de 10 anos, a taxa de juros do Treasury de 10 anos, menos a taxa de juros da Federal Funds Rate, que é a taxa básica. Então aqui o total de meses vai subindo, então é o acumulado. As colunas cinzas são os meses de recessão, e a gente pode ver em vários momentos da história aqui como houve vários meses de curva invertida, que são meses ininterruptos, ou seja, meses consecutivos em que a curva de juros permaneceu invertida. Por lá em 69 foram mais de 10 meses, depois em 74 um pouco menos, 79 foram aqui praticamente 17 meses a curva invertida até chegar à recessão. Depois, 2007, da mesma forma, quase 17 meses, ou 16, até chegar à recessão. E agora, estamos com 16 meses já de curva invertida e ainda não chegou à recessão. Mas isso comparando
Treasury 10 anos menos Federal Funds Rate. Agora vejamos o 10 anos menos o de 3 meses. Aí a foto é um pouquinho diferente e mostra como agora é um período ainda mais extraordinário. Vejam só, neste momento temos já 18 meses de curva invertida e ainda não chegou a recessão. O recorde anterior tinha sido lá em 79 com 16 meses. Agora já estamos em 18 e a recessão ainda não chegou. Então, claro que o momento atual ele é diferente por conta da pandemia, agora por conta também da imigração ilegal, como eu vou mostrar para vocês, e tudo isso traz complicações adicionais para a política monetária e para a previsão de qualquer analista, qualquer investidor. Os mais renomados, reconhecidos e de sucesso estão tendo dificuldade em ler o cenário e fazer previsões macro mais acertadas. O cenário realmente está difícil. Mas se pelo lado da inflação, como eu mostrei, prescreveria uma taxa de juros ainda elevada, os preços ainda estão no patamar elevado, pelo lado do emprego, não. E aí que vem a parte interessante, porque a taxa de desemprego está num patamar historicamente muito baixo. E quando aqui já está em 3,8%, é a taxa atual, 3,8%. E uma taxa de desemprego tão baixa, significa quase pleno emprego, qualquer aumento de vagas, criações de vagas, potencialmente se traduziria em pressão de salários, portanto pressão inflacionária. Historicamente é o que acontece. Só que agora isso não está acontecendo. Estamos em pleno emprego, tivemos criação de vagas recordes nos últimos meses e ainda assim não está havendo pressão salarial. E uma parte desta falta de pressão salarial pode ser explicada por essa mão de obra, sim, que boa parte é ilegal, que está entrando nos Estados Unidos e está tendo impacto macroeconômico no país. E eu quero começar mostrando um dado bem interessante, até o que me levou a analisar mais esses dados foi um relatório recente do Brookings Institution, que é uma organização não governamental, um think tank de políticas públicas, e neste paper, agora de março, eles falam sobre estimativas de imigração no ritmo do emprego. E tem alguns gráficos contundentes que mostram a crise imigratória e, portanto, o impacto no mercado laboral. Vejam só este gráfico aqui, que eles trazem neste relatório, que foi produzido até pelo CBO, que é o Congressional Budget Office, que é uma organização independente do Senado para análises orçamentárias, do orçamento público americano, para análises da questão fiscal. Então vejam aqui. O que nós temos primeiro? Linha azul escura, ou semi-escura aqui, que são os residentes permanentes legais. Aqui é fluxo por ano, então um pouco menos de 1 milhão por ano. Aí aqui a linha azul clara, que são aqueles trabalhadores temporários ou até estudantes que acabam tendo algum impacto no mercado laboral. Mas vejam a linha azul bem escura, que são os outros não imigrantes, que é justamente a categoria de imigrantes ilegais, que entram no país, cruzam uma fronteira, não têm os papéis regularizados, mas ainda assim acabam encontrando trabalho. E esse número chegou a ultrapassar 2 milhões em 2022 e também em 2023, e está nesse mesmo patamar agora em 2024. E esse número explodiu a partir da pandemia, especialmente quando começou o governo Biden. E aqui eu não vou entrar na questão política, se está correto ou não, se o Biden está fazendo isso de forma deliberada, não é o tema deste vídeo. E sim o impacto macroeconômico dessa política imigratória permissiva do Biden. Porque de fato está tendo um impacto. E muitos se perguntam, bom, mas o imigrante legal, em teoria, não pode trabalhar. É verdade. Mas poucos estados realmente fazem as leis serem cumpridas no que tange a contratação de mão de obra ilegal. Isso vale nos Estados Unidos, Nova York, na Flórida, no Texas, vários estados. Então, boa parte desses imigrantes acabam sim encontrando trabalho nos Estados Unidos. E isso está impactando sim o mercado laboral agora. Só para colocar mais um gráfico interessante, feito pelo CBO também, mostrando os encontros de fronteira pelos agentes de patrulhamento de fronteira, o US Border Patrol Officers.
aqui mostrando como de fato cresceu bastante em 2021, depois 2022 e 2023 aumentou mais ainda. E vejam que em 2024, aqui a estimativa de 3 meses praticamente, já supera o ano de 2019. Então a crise persiste, o influxo de mão de obra. Aqui a parte, esse triângulo aqui, o losango, aliás, o quadrado preto, são os que provavelmente vão permanecer nos Estados Unidos e vão acabar afetando a mão de obra americana. E a gente pode ver alguns dados econômicos que corroboram a tese de que imigração ilegal está impactando o nível de emprego. Por exemplo, aqui o nível de emprego dos trabalhadores nascidos nos Estados Unidos. Praticamente inalterado nos últimos meses, até abaixo do nível pré-pandemia, então vejam só isso. Mas quando a gente analisa o emprego dos nascidos no estrangeiro, não para de subir e agora bateu recorde, superando aqui 31 milhões de pessoas e com algum salto nos últimos meses. Então sim, a categoria de imigração está impactando o mercado laboral, está repercutindo macroeconomicamente e possivelmente pode precipitar um corte de juros pelo Fed. E essa é a dicotomia agora que o Powell se encontra, porque de um lado ele está olhando a inflação de preços, está elevada, é a inflação mais grudenta do que se imaginava, não está voltando mais rapidamente para 2%, porém o lado do emprego, o mercado laboral, não precisa manter os juros elevados, ele não precisa provocar uma recessão, ele não precisa gerar desemprego para trazer a inflação para baixo, porque não há pressão inflacionária pelo mercado laboral. Como está vendo esse influxo de imigração ilegal que está encontrando trabalho nos Estados Unidos, ele poderia cortar juros, porque o mercado laboral não será uma fonte de pressão inflacionária. Então, esse é o quebra-cabeças que tem o Powell e o Federal Reserve diante de si, mas é muito interessante notar como essas questões que muitos analistas e economistas nem estavam se preocupando, imigração ilegal nos Estados Unidos, agora está tendo efeitos na economia como um todo, que pode impactar o nível de taxa de juros, que impacta o restante do planeta, inclusive a taxa básica aqui do Bacen e dos seus investimentos da sua carteira. Então, você nem imaginava, mas esses milhares de cidadãos mexicanos e de outros países cruzando a fronteira do Texas acaba impactando até mesmo a remuneração do seu CDI. Espero ter gostado demais esse vídeo, eu vou colocar essas fontes aqui depois nos links e mais 2 sugestões recentes de vídeos que abordamos assuntos correlatos. Espero ter gostado, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha e volto no próximo. Valeu!